Olha, essa coisa dos homens de preto é um negócio gozado, né? Da mesma forma que Hollywood constrói uma coisa boa, eles vão lá e, sabe, chuta o balde. Né? Aquela famosa vaca holandesa, né? E esse filme lançado do Ben Black não tem nada a ver, na verdade, com o que acontecia nos Homens de Preto. Os Homens de Preto, se não fosse a série de provas materiais que recorrem lá nos Estados Unidos, eu diria, por exemplo, que aquilo ali era o maior fake da ufologia. Ocorre que eles eram homens que tinham uma aparência humana, mas aquela aparência suspeita, né? Inclusive tem até um relato aqui que eles falam, o sujeito narra falando que ele tinha os olhos parecidos com os de uma lanterna comum, né? O formato era mais ou menos o mesmo. E eles, segundo a narrativa de muitos deles, eram seres que variavam de 1,45 m até 1,60 m, no máximo. Inclusive, um deles tinha até a aparência do Michael Jackson. Né? Eu não tô no sabendo. filme, no filme. No filme, Não, peraí. Vamos recapitular aqui. Os Homens de Preto existiram? Existiram. De verdade? Existiram de verdade, até porque as pessoas que narraram, que tiveram contato com eles, como, inclusive... Mas eles não eram, Homens de Preto não eram pessoas que iam caçar alienígenas. A dúvida que está nisso... Eram pessoas... Não, a dúvida que está nisso é que se poderiam ser agentes do governo ou seres extraterrestres, que já estavam infiltrados no meio da gente. Então, a hipótese número 2 era que tem maior, vamos dizer assim, grau de convencimento. Por quê? Porque eles apareciam de forma estranha e sumiam de forma estranha. Ninguém conseguia saber de onde eles vinham e como eles sumiam, né? E fatos relacionados com essas aparições, por exemplo, o Matheus, inclusive, vai narrar o pedaço de um aí, e a gente... Eu, pelo menos, passei por isso, né? Eu já narrei várias vezes que meu escritório foi assaltado, levaram todas os meus arquivos, sabe? E no prédio, né, bem que naquela época não tinha câmeras, não tinha nada, era um porteiro que ficava lá à noite, né? E ele falou assim, olha, sinceramente, eu trabalho aqui há mais de 20 anos, nunca vi ninguém, sabe, falar isso que o senhor está falando, que entrou aqui e roubou nada. Porque, inclusive, o seu arquivo era muito grande, como é que eles iam descer com aquilo? Entendeu? E ninguém viu nada. Ninguém viu nada. Então, eu perguntei ao andar de cima e ao andar de baixo, que ninguém também falou assim, olha, aqui não entrou ninguém. Quando começou essa história dos Homens de Preto verdadeiros? Olha, isso começou em 1950, você tem ideia que isso vem já de bem, né? Então, essas figuras, eles normalmente apareciam em carros, né? Novos, porém, modelos antigos, como se fosse assim, um Ford Galaxy hoje, mas novinho, zeríssimo, né? E cores escuras, sabe? E eles trajavam ternos escuros e óculos escuros também para tampar. Provavelmente, como o caso aconteceu com o motorista de táxi, aqueles 3 elementos, né? Que não mostravam os olhos, não só lá na estrada que eles foram mostrar. E todo esse mistério que envolvia a aparência desses seres causavam assim uma certa, vamos dizer, uma certa desconfiança, sabe, dos próprios pesquisadores. Eu vou contar até um caso pequenininho aqui que aconteceu com a gente aqui na casa do Úvio, nas reuniões de quinta-feira. Então, lá eles começavam também a receber telefonemas estranhos, sabe? E eles faziam sérias ameaças, eles não eram de brincadeira. Como num caso que tem aí no final, que provavelmente eu vou citar ele num outro programa, que eles entraram ali na redação do jornal, da revista UFO, né? Não a UFO daqui, a UFO de lá, né? Estamos falando dos Estados Unidos. Então, a UFO dos Estados Unidos. Então, eles ameaçaram o sujeito na redação, pediram para ele passar os documentos e tudo, e ameaçaram até de julgar ele do 12º andar do prédio onde ele estava, né? E ele pegou tremendo, entregou as coisas para ele, e ele, no final, ainda falou que a frase, né? O senhor é um homem de sorte. Como se fosse assim, se tivesse sozinho aqui, só tinha descido, né? Mas a redação estava cheia, então, né? Eles ficaram impossibilitados de fazer o resto da ameaça. Mas levaram todos os documentos, levaram tudo, sabe? Enfim,
era o que acontecia, entendendo, com a gente. Um dos casos interessantes foi o que aconteceu com a gente aqui em Belo Horizonte. Nós tínhamos nessa época, no final da década de 70, início dos anos 80, umas reuniões na casa do Úvio, nas quintas-feiras, onde eles faziam, eu participava assim, de sapo, né? Mas onde o pessoal do Cicoane falava assim, vamos preparar para ver em qual lugar da Serra do Cipó que nós vamos essa semana. E ficavam ali, aquela coisa, bate-papo daqui e de lá, até que de repente eu fiquei pensando, né? O Alberto falou numa dessas quintas-feiras a respeito dos telefonemas que ele estava recebendo. Isso acontecia demais também, né? Eu recebi uns telefonemas mudos, e nesses casos aí também, que eu cito os Estados Unidos, eles ligavam para as pessoas e depois disparavam um som ensurdecedor no telefone. A pessoa tinha que largar o telefone, né? Então acontecia com a gente o seguinte, aqui a gente recebia, eu era um dos poucos privilegiados que tinha telefone em casa. Naquela época ter telefone fixo era, né? Então, por vez, isso acontecia sempre depois da meia-noite. 2, 3 horas da manhã, você vê o telefonema, você vai morrer alguém, né? Com certeza. Você acordava Notícia já ruim, assustado, né? Aquele barulho estridente do telefone, daquele tijolinho, Com né? certeza. Você pegava, alô, aí ficava aquela coisa muda. Você sabia que tinha uma pessoa do outro lado, sabe? Mas não era aquele telefone, você desligava. Aí, daqui a pouco, mais uma vez. Aí você tinha que tirar do gancho, senão não parava. Eu peguei, brinquei, pensei comigo, falei, isso deve ser coisa do Alberto, isso é uma brincadeira do Alberto, porque o Alberto era um cara assim meio tendente, até a aparência física dele, a gente brinca muito, que ele parecia um pouco com o Zé do Caixão, entendeu? Até brincadeira, eu falo, Alberto deve estar num bom lugar lá agora, né? Então, eu me lembro que eu pensei, isso pode ser coisa do Alberto. O Úvio falou assim com a gente, falou, não, eu tenho recebido esses telefones, tanto que de madrugada eu já não ponho mais o telefone no gancho. Eu tiro. Deu meia-noite, eu vou deitar, eu ponho o telefone fora do gancho. Aí aconteceu, né, que um dia a gente estava reunido lá, eles traçando lá a rota para a Serra do Cipó, e de repente o telefone começou a tocar, o pensou assim, deixa que a esposa, dona Beatriz, atende, né? Ela pegou, desceu, falou, você não vai atender esse telefone, não? Ele saiu lá do corredor, foi lá, na hora que ele pegou o telefone, todo mundo esperando, olhando para ele. Ele, alô, ligaram mais cedo hoje, entendendo? Que eles fazem isso normalmente de madrugada. Aí que eu percebi que não era o Alberto, que o Alberto estava ali. E não tinha, do grupo ali, não tinha ninguém que podia estar fazendo esse tipo de coisa. E foi então que nós começamos a preparar uma surpresa, né? Fomos até a Telemig, na época, e vimos a possibilidade de se descobrir de onde que partia esse telefone. Aí eles pararam um certo tempo, entendeu? Que aí o Uvo ligou para a polícia pegou, com todo aquele trabalho que eles tinham, eles conseguiriam isso, E conseguiu, né? Descobrir? Negativo. Não conseguiu? Parou. Parece que quem estava fazendo falou assim, não vamos pegar, que eles vão pegar a gente, né? Então é isso que acontecia. A gente vivia sem contar, porque nós estávamos passando para a época do regime militar, mas assim, com exceção de alguns casos, os militares assim, parece que nunca nos incomodaram, não, né? Mas se você olhar bem, nós que mexemos na ufologia há muito tempo, nessa ufologia que eu reputo é a mais séria, a mais científica, pelo menos que dá com dados, né? Nós passamos maus bocados, sabe? Me conta aqui uma coisa, Albert, ainda tem registro desses homens de preto lá nos Estados Unidos, em outros lugares, ainda hoje ou não? Olha, eu não tenho conhecimento, porque hoje seria difícil para eles esconderem, né? Mas naquela época não, naquela época, tanto aqui como lá, os recursos, né, técnicos eram pouquíssimos, né? Então era mais fácil para eles fazerem esse tipo de coisa. Ô Matheus, antes de você, o Paulo, se eu não falar isso aqui, ele me mata, né? Eu queria falar com o nosso produtor para colocar a primeira imagem do Congresso de Monte Carmo, do Shopping Monte Carmo, dia 20, 21 e 22, entendendo? Que vai ocorrer agora no mês de setembro. E as pessoas andam me ligando, andam perguntando, mandando e-mail e tudo. Eu falo, gente, tanto o livro Os Invasores do Paulo, quanto os ingressos e informações sobre o Congresso, www.ovnipesquisa.com.br.
Acho que vocês vão me ver mais uma semana. O Paulo me mata esse nome. Que dia que vai ser o congresso, então? É, dia 20, 21 e 22. Setembro. Lá. De setembro. Agora, eu não vou Pode dar uma ficar. de homem de preto aqui, não, mas vocês três estão ameaçados. Se não comparecer Meu dessa Deus vez, do céu, é isso aí. É Seremos isso aí. abduzidos, né? serão abduzidos na certa. Aqui, ó, o Miguel lá do Padre Eustáquio. Boa tarde. Tive o prazer de conhecer o Albert no lançamento do livro. Um abraço para ele. Parabéns pelo Um programa. abraço para você também, companheiro. Miguel. Um abraço, Miguel. Boa. Nosso tempo está acabando. Se dá para você ler só essa parte. vamos Olha lá. para você ver que interessante isso aí. Ó, assalto à revista UFO. 3 homens vestindo trajes escuros assaltam, a 16 de setembro de 1977, os escritórios da revista americana oficial UFO. Neste assalto, o objetivo principal é a procura de material confidencial, mas os métodos utilizados dão uma ideia bastante clara de quem o realizou. Os diretores do oficial UFO dizem: eram às 6 da tarde, nossos escritórios já se encontravam fechados e as pessoas tinham ido embora, menos o editor Jeff Goldman, que ficará trabalhando até tarde num projeto especial. Tocou o telefone e do outro lado da linha, um homem falou com voz profunda e dizia, abre aspas, pela sua segurança pessoal lhe faço esta advertência, não indague muito a fundo no que o senhor denomina fenômeno OVNI. Evidentemente, desconhece a profunda seriedade do que investiga. O preço que pode chegar a pagar pelas suas indiscrições dentro deste campo é muito mais tremendo do que imagina. Não houve mais comentário e o telefone desligou. Nas seguintes datas a este fato, se sucederam estranhos fatos como a presença de um carro preto em frente à casa de Charles Kohler, diretor associado da revista Em Frente aos escritórios da oficial UFO em Nova York. Chamadas telefônicas às que os investigadores chegavam e converter-se num zumbido insuportável. Os editores manifestaram que se sentiam vigiados, já que aqueles seres sabiam quando se mexiam, que faziam e quem chamavam por telefone. Então tá aí. Então, para você ver que isso aí já não vem de antes, isso é de muito tempo. E uma vez, só para terminar, uma vez nós estávamos acampando na Serra do Cipó não, perto de Tabuleiro, um vilarejo chamado Tacolomil, a Luísa que lembrou isso para a gente. Ao montar as barracas, o nosso grupo, né, o pessoal do vilarejo perguntou se nós éramos amigos ou conhecidos daqueles homens de preto que estavam lá indagando sobre a nossa chegada. Então, quer dizer, isso aí foi em 1986 ou 87, então até ali eles estavam agindo, né? E o mais interessante foi o seguinte, que as aparições que estavam acontecendo ali naquela região de Itacolomi, que divide Tabuleiro, uma montanha, né? Você atravessou aquela montanha e já sai no Tabuleiro. Então, nós armamos o acampamento ali, ao invés do Tabuleiro, foi quando começaram as coisas, saíram dali e começaram a acontecer no Tabuleiro. Nós chegamos no outro dia no Tabuleiro, eu falei, vocês não viram nada, não? Eu falei, não, ué. Eu falei, pois é, o negócio andou aqui a noite inteira, aqui, nós achamos que vocês estavam aqui, nós estávamos lá no Itacolomi.